do segundo réu. Em nome dos advogados, eu faço os cumprimentos. Apesar de ser minha primeira vez aqui, tive a honra de poder conhecer o Excelentíssimo e saber que faz um trabalho digno, justo, com lealdade, e faço também um agradecimento por manter a ordem neste tribuno. Também faço os cumprimentos à doutora do Ministério Público, promotora, parabéns, você foi de excelência, levou todo o caso com ética e sabedoria, então cumprimento em nome dos advogados. Faço os cumprimentos também aos policiais civis e militares que estão aqui, que faz a nossa defesa também, então vocês têm um papel muito importante para nós aqui. Também faço os cumprimentos aos réus que estão aqui, aos familiares dos réus que também estão presentes. Creio que não seja um momento tão agradável para eles estarem aqui, mas a gente faz o cumprimento a vocês. Fazemos também os cumprimentos a todos que estão participando e assistindo. E sendo assim, faço o cumprimento também a vocês, jurados, que hoje têm um papel muito importante neste júri. Hoje, vocês são soberanos. Hoje, vocês têm o direito e têm o poder de fazer com que tenham uma pena justa e uma pena digna. Então, faço o cumprimento a vocês e agradeço por estarem aqui nessa sessão. E dessa forma, vamos dar andamento e os meus colegas vão explanar sobre o processo que está em andamento. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos novamente. Bom, alguns que estão presentes nessa sessão de julgamento estiveram também como jurados, como ouvintes, na última sessão em que nós estivemos aqui no dia 6. Esse é um caso bem diferente, e esse caso também vai levar a postura dessa defesa por uma inquirição diferente. Hoje nós vamos trazer a nossa fala também de modo diferente. No outro júri que vocês, vossas excelências, estiveram aqui, nós estávamos brigando por uma legítima defesa, nós estávamos brigando por uma situação totalmente diferente do que hoje se encontra. Hoje nós estamos, então, julgando essa acusação que o Ministério Público, então, versa sobre Luiz Fernando Rafael Góes, nosso cliente, e Carlos Eduardo Martins de Lima. Vocês vão perceber, então, ao longo da fala dessa defesa, que nós não viemos pedir nada além daquilo que é o que é justo. Nada daquilo que não foi apresentado no processo. Tudo aquilo que nós viermos apresentar e trazer para vossas senhorias está dentro do processo. O processo, ele se iniciou, então, com a denúncia do Ministério Público. Essa denúncia, então, ela trouxe para esse plenário, ela trouxe para este processo, ela trouxe para o caderno processual 4 figuras. Essas figuras são Cauê Ribeiro Miranda, Carlos Eduardo Martins de Lima, Luiz Fernando Rafael Góes e Eric Marcelo Fernandes. Dessas 4 figuras, apenas 2 estão sentados ali no banco dos réus, porque a promotora já explicou para os senhores por que alguns hoje não se fazem presente. Mas é importante que se digam em que maneira e em que contexto eles também estiveram presentes dentro desse processo. Cauê veio respondendo o crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4, que versa sobre o homicídio, organização criminosa e corrupção de menores. De igual forma, Carlos Eduardo, de igual forma, Luiz Fernando e o Eric apenas na organização criminosa. Vejamos. Ao longo do caderno processual, porque o rito do tribunal do júri ele se divide em 2 momentos. Primeiro momento, segundo momento, esse que estamos realizando no dia de hoje. Ao final do primeiro momento, nós chegamos que o artigo 121, quando ele trouxe o homicídio, ele trouxe na sua modalidade qualificada. Alguns já ouviram a minha fala em momentos anteriores que eu disse que o homicídio qualificado ele sai através da pena imposta no artigo 121 por um patamar extremamente elevado. Esse patamar se eleva porque se entendeu assim, o legislador assim entendeu que a modalidade qualificada ela vem para aumentar, para punir com excesso de rigor aquilo que eles entenderem quando aplicarem estas qualificadoras. Hoje nós vamos passar por 2, motivo torpe
e a emboscada. O crime da organização criminosa, ela traz, então, para o cenário, para este contexto, a forma como esses senhores que ali estão sentados, efetivamente realizaram, participaram, decretaram, exerciam voz de comando, ou eram simplesmente membros. Ao longo do processo da nossa fala, a gente vai apresentar para os senhores que a organização é muito difícil estar aqui, eu digo para os senhores. É muito difícil esses defensores estarem aqui, porque a gente está falando de uma questão chamada organização criminosa. Eu não tenho um aparato de polícia atrás de mim. Vossas Excelências perceberam, o aparato do Estado está com acusação. A defesa não tem. E a defesa vem de peito aberto explicar para vossas senhorias efetivamente o que é essa organização criminosa. E o crime também da corrupção de menores. Veja, infelizmente o que nos trouxe aqui, e de novo, se os senhores estiverem nos júris dos próximos meses, das próximas semanas, eu vou falar exatamente a mesma frase que eu falei para os senhores, que eu lembro dos rostinhos que estavam no júri da semana passada. Infelizmente estamos aqui. Porque quando nós chegamos aqui é porque, infelizmente, uma vida foi tirada. Ou foi tentado tirar uma vida de alguém. E cabe aos senhores, porque assim a Constituição trouxe os senhores para cá, com esse poder de soberania que o doutor trouxe para vocês, para decidirem isso. Mas eu também preciso falar da vítima. Carlos Eduardo Doro, a vítima. Quando a gente faz uma representação, um estereótipo, nessas duas faces, o que a gente está dizendo para os senhores? Que ele também não tinha a face mais pura. E me perdoem os familiares se aqui estiverem. Em nenhum momento eu estou falando da pessoa dele, mas sim dos atos que também o trouxe para essa situação. Carlos Eduardo, como bem dito e publicado em diversas matérias policiais da nossa região, fazia parte também dessa organização criminosa. Carlos Eduardo era, sim, um membro. A promotora não deixou de falar isso para os senhores. Mas é importante que a gente traga ele para o mesmo contexto. E quando a gente fala em balaio, ele estava junto no mesmo balaio. Ele faz parte do mesmo balaio. Carlos Eduardo era integrante dessa facção. E dentro da própria denúncia, da peça acusatória, traz informações de que, em tese, o entendimento é que, supostamente, em 5 de janeiro de 2023, ele teria caguetado uma situação e, assim, a facção, entendendo que aquilo não era o ato correto, teriam decretado. Simples assim. A doutora promotora, ela fala perfeitamente de que poderia ser qualquer um de vocês no hall de entrada daquele prédio. Eu discordo, e a doutora promotora também discorda de mim, e ela sabe disso. Porque nenhuma pessoas igual vocês, que não integram facção, não teriam sido assassinados brutalmente daquela forma, jamais. Não foi um tiro que foi dado, não foi um roubo que foi impetrado, não foi uma tentativa de qualquer coisa, não, aquilo lá foi um decreto. O cara era faccionado. Não existiu essa cordialidade, ai, coitadinho, ele estava saindo do prédio e de repente ele tomou tiros. Não, ele era integrante da facção que roubava. Ele roubava junto com os outros. Ele roubava, botava a arma na cabeça das pessoas e roubava. Ele não era qualquer santo. Ele não era qualquer pessoa que estava aqui sentada assistindo. Não era. A gente precisa trabalhar com essa ótica. Não era uma vítima como no júri da semana passada, que em tese não teria nenhuma integração. Não é. Aqui nós estamos falando de faccionado que roubava. A promotora falou. Ele roubava. Senhores, nós precisamos analisar isso. Nós precisamos levar em consideração que aqui a gente não está falando de uma mera vítima. Nós não estamos falando da Dani, nós não estamos falando do Dr. Carlos, nós estamos falando do... Não estamos. Estamos falando de integrantes de facção criminosa. Todos. Todos. Sem exceção. Sem exceção. E aí a gente volta para a necessidade de a gente vir analisar a ótica da peça acusatória. Veja bem, a gente colocou com essa forma porque é um xadrez acusatório. São tantos nomes, né, doutor, que em alguns momentos a gente até tem dificuldade para entender efetivamente
o que aconteceu. Mas aconteceu. O xadrez ele se desenha dia 6 de março de 2023. Infelizmente, Carlos Eduardo foi morto. Seus executores identificados, Cauê Ribeiro Miranda e Leandro dos Santos da Costa. EX, condenado por ato infracional por ser o autor da emboscada. Disciplina Geral ordenou o crime, como a própria promotora trouxe para vocês, as inúmeras mensagens que o vulgo MR Bruno Paoli efetivamente estava dando para que essa ordem fosse cumprida. E a emboscada foi coordenada por Carlos Eduardo Martins de Lima. A nossa pergunta é: cadê o Luiz Fernando? Dentro do xadrez, dentro da articulação dessas peças, cadê o Luiz Fernando? Tirando o Luiz Fernando daqui, o crime aconteceria? Não sei. Vamos verificar ao longo de toda a explanação da defesa. Acho que é agora, Excelência. Acho que é agora. Atenção para a jurada. Posso me dirigir direto para a jurada? Que o senhor me pediu? A foto? Não, pode só avisar, genericamente. Tá. Genericamente, senhores jurados, a partir de agora pode ser que tenha algumas fotos que o senhor fiquem com um olhar um pouco mais sensível. O executor, Leandro dos Santos da Costa, chamado Leandrinho, foi morto em 21 de junho de 2023 em confronto pela polícia. O executor 2, Cauê Ribeiro de Miranda, seu processo está em sede recursal. O executor da emboscada, o EX, menor de idade, condenado pelo ato infracional que praticou. Bruno Paoli Marcelino, coordenador da emboscada, morto em confronto policial. Mas, afinal, quem é Luiz Fernando Rafael Góes, doutora? Eu vou começar falando. Eu também, vou falar pra vocês, eu também não concordo, eu também não gosto. Eu acho uma merda ele ter se enfiado nessa facção aí. Acho ridículo. Ridículo. Mas aqui a gente vai mostrar que ele não é só esse integrante de facção perto dos colegas dele. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e ele tem uma mãe que está sentada lá, ó, de cor-de-rosa, Dona Zelinda, que eu conheço há 1 ano e meio e tenho o prestígio de hoje estar aqui defendendo. Dona Zelinda. De novo. Dona Zelinda que criou o Luiz Fernando e o seu irmão com muita dor e sacrifício, porque é uma mãe solo, uma mãe solteira. Luiz Fernando, ele poderia estar integrando facção criminosa, como ele confessou que realmente estava, mas ele levava dinheiro para casa. Ele sustentava o aluguel da casa, ele botava comida dentro de casa. Ele não era qualquer marmanjo que estava aí cometendo crime simplesmente pelo oba-oba, ele estava tentando sobreviver. Infelizmente tomou caminhos errados, mas ele estava tentando sobreviver. As irmãs de Luiz Fernando, tem 2 lá na plateia também. O afilhado do Luiz Fernando, que ele ama de paixão, que está morrendo de saudade, que ele adora essa criança, que nunca mais conseguiu ver, já está há 2 anos praticamente sem ver o próprio afilhado. Ele faz bem para a família dele. Ele é um homem de valor, talvez não valor moral, porque integra a facção criminosa, mas é um homem de valor, de respeito. Ele leva a comida para dentro de casa, ele levava. Até porque, doutora, a gente precisa lembrar, senhores, nós não estamos aqui para julgar o Luiz Fernando no seu contexto geral, e sim para julgá-lo pelo ato que ele está sendo denunciado. Correto, perfeito. E como mostrar para vocês, ele não era só integrante de facção criminosa, ele trabalhava. Trabalhava aqui, ó. Tinha acabado de vir para almoçar do serviço, a camisetinha ali que a mãe dele guarda. Ele trabalhava aí. Os vídeos para vocês verem. Trabalhava fazendo calçado. O vídeo aqui. Consegue passar ali? Acho que deu. Ali, pronto. Ele trabalhava. Ele não era só integrante de organização criminosa e ficava o dia inteiro só fazendo loucura. Não, ele trabalhava. Ele levava dinheiro para dentro de casa. Aqui, nós precisamos aduzir alguns pontos relevantes que ficaram talvez um pouco contraditórios, porque, sim, são muitas pessoas que souberam desse homicídio, muitas pessoas que imaginavam que isso ia acontecer, que sabiam que isso ia acontecer e não foram trazidos à baila. E aí a gente precisa, então, nos colocar dentro da facção. E por que também, da mesma forma, eu não vou... infelizmente, algumas informações são muito parecidas do que a promotora falou, do que aquilo que a gente vai estar trazendo. Nós estamos falando com pessoas que são confessas que estavam fazendo parte de um grupo, uma facção, uma organização, chamada Primeiro Grupo Catarinense. Tá? Esse grupo ele foi fundado no dia 3 de março de 2003.
Ele se criou dentro da ala máxima da penitenciária de Florianópolis, quando foi criada a penitenciária de São Pedro de Alcântara, e eles começaram a se rebelar, porque iriam haver algumas transferências de alguns presos para essa unidade de segurança máxima. Tá? Inicialmente, esse grupo ele não era conhecido como PGC, era somente G. Tá? E ao longo do tempo, eles efetivamente viraram o PGC, primeiro grupo catarinense. Eles têm uma estrutura de atuação extremamente organizado e, como bem dito pela promotora, eles seguem um regimento interno. Eu trouxe aqui para os senhores, não vou trazer na íntegra, trouxe até de forma bem ilegível, o estatuto. Esse estatuto que foi mencionado... Esse estatuto que... Só volta ali, Lígia, por favor. Esse estatuto que hoje foi mencionado pela promotoria. Sim, eles têm um estatuto. Esse estatuto, eles trazem as regras do que é essa organização, entende como as regras que os seus membros devam estar seguindo. Esse grupo, ele se organiza de uma forma extremamente estruturada, muito mais do que um organograma dentro de uma empresa, de uma administração pública ou de uma empresa privada. É um grupo extremamente organizado. Vejamos, ele é dividido em 2 ministérios, para os senhores entenderem. 2 ministérios, chamados de torre. Primeiro ministério, segundo ministério. Quem faz parte desses ministérios se encontram recluso, ou já em liberdade, na penitenciária de São Pedro de Alcântara. O primeiro ministério só ficam pertencentes quem são os fundadores. Esses cargos são vitalícios, ou sejam, para sempre. Somente 3 podem pedir afastamento esporadicamente quando não querem ficar participando de tomada de decisões. Então, criou-se o segundo ministério. O segundo ministério é o que está efetivamente na ativa, se assim eu puder dizer. Na ativa, no cuidado, fazendo com que o estatuto seja cumprido na íntegra. E ele vai se desmanchando em diversas funções e atribuições. Disciplina geral, sintonia, disciplina, auxiliares, irmão, companheiros e simpatizantes. Só que para essa pessoa entrar, ela tem que passar por um rito, e esse rito é o do batismo. Sim, esse rito é do batismo. Quem batiza? O padrinho. Está tudo certo o que a promotora falou. Está certo, está correto o que ela falou. As nossas informações são muito parecidas e a gente não diverge. O importante e o que falta é mostrar para os senhores que uma organização extremamente organizada, inclusive com membros, quando a gente traz eles no organograma para vocês fora, porque eles não são batizados. Quando eles não são batizados, eles não entram nessa fila de direcionamento de ordens, mas eles podem ser cobrados da mesma e igual forma. Você ser um simpatizante do grupo já te coloca na mesma posição de receber ordens, de receber comandos. Olha, tem uma pessoa que está fugindo, aí você vai ter que receber ele na tua casa. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Dane-se, você é simpatizante do grupo. Ah, você é companheiro, eu não me batizo, eu não me filiei, mas eu sou o companheiro. Então percebam, senhores, é uma organização que dita regras severas, duras, na sua grande maioria. E é assim, doutora, né? De acordo com o que a promotora bem mostrou para os jurados e elucidou, ele estava aqui, ó. O senhor não estava aqui. Não era nada. Primeiro aqui, né? Ele primeiro está aqui. Depois ficou meio aqui e aqui. Na verdade, era uma coisa assim. Ele se intitulava, mas não tinha o título. Ele se auto-intitulava, mas não tinha o título. Ele ficou aqui. Olha quanta gente tem antes que passa por ele. Senhores, a pessoa que está aqui nas pontas, ela não pode tomar decisão sozinha. Dentro de uma unidade prisional, vamos lá. Se a gente falar dentro de uma instituição, de um presídio, o presídio, os senhores não conhecem, os senhores nunca passaram, porque são pessoas de reputação extremamente ilibada, por isso sentam nessas cadeiras tão honrosas. Dentro do presídio, se não seguir a regra, se não seguir o que o grupo manda, o nosso sistema prisional é dominado pelas regras da própria facção. Eles são tirados, eles são postos em seguro. Isso é muito sério. Você não cumprir uma ordem é muito sério. E assim, não tem o tal do ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Tinha que ser o slogan do PGC. PGC, manda quem pode, obedece quem tem o mínimo de juízo. E eu digo mínimo. Mínimo. de discernimento.
De sensatez, doutora. De sensatez. E assim, a doutora promotora falou corretamente que ele foi para o cargo de disciplina. 21 dias após o homicídio. Ele foi disciplina. Quando ele respondeu aqui que ele não era nenhum cargo específico, era na data do homicídio, dia 6 de março. E eu vou mostrar pra vocês lá pra frente. Eu vou mostrar pra vocês pra frente quando que ele entrou na facção, quando que ele virou disciplina. Eu vou mostrar pra vocês. Dia 6 de março, ele não era nada. Dia 26 de março, se eu não me engano, mas eu vou corrigir a informação aqui se estiver errada. Dia 26 de março, ele se torna disciplina. 21 dias após um homicídio. E aí vocês se coloquem, de novo, trazendo a mesma fala da doutora. Ninguém está colocando eles em pedestal de santo, porque de santo eles não são. Eles estão longe de serem santos. O que a gente está trazendo para vocês é o seguinte: olhem ao nosso redor. Quem já foi jurado? Para que tanta polícia? O fórum está lotado de policial. Se eles estão com medo, imagina eles, que vão voltar para dentro de uma cadeia. E se falasse demais amanhã estava morto. E essa advogada também tem medo, porque contrariando muito daquilo que a gente planejou, eu escolhi ser defensora. Eu já disse isso outros dias e até foi motivo de risada por algumas pessoas que estavam no júri. Eu escolhi ser defensora. E se eu escolhi ser defensora, eu não posso ter medo. Eu não posso me acovardar. Vocês têm que dar a pena do que é justa. E eles estavam com medo. Os dois com medo. Como é que você volta para um sistema prisional com a espada na cabeça? Porque se tem tanta polícia para defender os órgãos acusatórios, e os dois? Descumprir hierarquia, senhoras e senhores, ordens, regra, trair, não é uma opção. Não é uma opção. Eu gostaria muito que eles tivessem falado mais. Eu gostaria muito que eles pudessem ter aberto o coração deles e dito para vossas excelências tudo aquilo que a gente gostaria que eles tivessem dito e esclarecido. Vamos ouvir esse aqui. Eu não sei se os senhores conhecem. Esse aqui é o Frank. O Frank, ele é um membro do PCC, que é uma organização criminosa rival do PCC, que hoje se encontra foragido do Brasil. Porque está decretado, mas ele conseguiu fugir da sua execução. E eu gostaria que vocês ouvissem da voz do Frank. Do Frank, que é uma pessoa que tem poder de fala. Eu não tenho, a promotora não tem, ninguém tem. Só quem passou. Lígia, por favor, o vídeo. Não é assim, mano. Você sair, se for batizado, você sair, você tem que sair por algum problema de saúde. Algum problema de saúde que impossibilite você de exercer qualquer cargo dentro da organização. Eu não tenho esse problema de saúde. Ou você sair para ir para a igreja. Antes eles respeitavam isso. Vamos lá, por parte. Dependendo do quadro, vou colocar de uma forma para todo mundo entender. Dependendo da função que você tiver dentro da organização, você pode sair e ir para a igreja. Só que se sair para a igreja, é ir para a igreja, jovem. Um exemplo, você saiu, foi para a igreja, mas está fumando cigarro. Pausa. Você vai ser cobrado. Se você sair da facção, for pego fumando um cigarro, você vai ser cobrado. Cigarro normal, legalizado, né? Gente, esse rapaz, procurem, YouTube, Frank. Ele está hoje com mais de 2 milhões de seguidores em rede social, porque foi a forma que ele encontrou de fazer a voz dele para conseguir a proteção do Estado. Continua. Saiu, tá indo pra igreja, mas fuma maconha, vai ser cobrado. Saiu, mas foi pra igreja, mas vai pro baile funk, ou vai pra balada, ou bebe, vai ser cobrado. É igreja. Como eu fechava na sintonia, eu era a sintonia geral da lista negra dos estados interna e externa. Ou seja, eu tinha planilhas, dados de muitos integrantes, muita gente, sei muita coisa como funciona, entendeu? Tenho como provar isso e tudo. Uhum. Aí ficou mais difícil pra mim, não aceitaram. Na Pode verdade, parar. não entenderam legal. Por que eu... Pode pôr o outro. Então vou morrer, vou guardar pra mim, vou deixar outro cara que nem eu, outro Frank, que 16 anos de idade, 16, viu doutora? no crime uma oportunidade de ganhar dinheiro e sustentar a família. Se Luiz envolveu, Fernando. acreditou no estatuto, acreditou numa revolução. Luiz Fernando. E hoje está aí com 31 anos de idade. tendo Luiz que andar armado, Fernando. Só de dia. À noite, tem que ficar a noite inteira esperando ninguém vir pra dentro da minha casa. Entendeu? É isso? Pode Não, parar. vou avisar mesmo.
Então percebam, não sou eu. Eu não faço parte de organização criminosa. Eu não sou advogada de facção criminosa. Sou advogada. Ponto. Eu não escolho os meus clientes. Meus clientes chegam. E eu digo para os senhores, se aqueles dois, e eu digo os dois, porque na ordem da hierarquia que nós trouxemos para os senhores, nenhum dos dois é mandante. Quem planejou está morto. Quem planejou está morto. Quem deu a ordem, ninguém sabe. Ah, não. Pode passar ali. Não é assim, você sair... Luiz Fernando, então a grande pergunta que essa defesa vem tentar esclarecer para os senhores, o contexto. Mas afinal, doutora, o que trouxe o Luiz Fernando para o processo? Vejam, nós temos duas cenas, em tese, um crime de organização criminosa e um crime de homicídio. Quando a promotora veio e trouxe a fala dela, uma fala muito eloquente, com uma postura extremamente respeitosa, trazendo aquilo que ela enxerga dentro do processo, que é o olhar acusatório, que é a visão dela dentro do processo, ela desmembra as situações, a organização criminosa e o homicídio. A organização criminosa e o homicídio. A organização criminosa foi uma escolha dele entrar. A organização criminosa foi uma escolha dele permanecer, pelos motivos que a gente já viu. Não é fácil sair. Eu tentei puxar eles aqui, os senhores viram. Eu tentei puxar. Você está com medo? Aí ela me diz assim, ele não tinha medo, olha a mensagem que ele estava aqui. Vê se ela vai voltar para o presídio hoje, sabendo que quem está lá dentro já está cobrando. Vê lá o que você vai falar, piá. Vê lá o que você vai falar, moleque. Estou errada, doutora? Perfeitamente correto. Então, a escolha dele o colocou dentro da organização e do Carlos também. Se a ordem chegou, chegou porque isso se mistura, senhoras e senhores. Você não escolhe. Você não escolhe, você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Senhoras e senhores, vamos para o horário do crime. Esse vídeo vocês já viram, acredito que não é necessário repassar. Botei o último, quando ele está saindo já, né? O executor está saindo. 23h45 e 29 segundos. A mensagem enviada, qualquer coisa manda mensagem para o grilo, é totalmente obsoleta. E eu falo para vocês que é obsoleta. A promotora, muito bem trouxe, muito correta, de acordo com a perícia, trouxe que o Luiz Fernando levou a arma do crime. Levou a arma do crime, que ele sabia que ia ser decretado, enfim. Eu vou mostrar para vocês, senhores. Aqui é o MR, que o MR que já está morto, pedindo aqui, ó, minutos antes, algum tempo antes aqui, pedindo um carro, uma moto emprestada para a missão. E lembrando que a missão foi estipulada pelo geral, nem pelo Carlos Eduardo, nem pelo Luiz Fernando, pelo geral, que a gente também não sabe quem é. Não foi investigado, não foi trazido, enfim, passou. A moto, doutora. Doutora promotora fala que quem deu a arma para o crime tem que estar preso. E quem forneceu a moto? Quem forneceu a moto? Por que não está preso? Pelo amor de Deus, ele foi visto com o réu 3 dias antes. Mas eles podem ser amigos, doutora. Pelo amor de Deus, excelência. Mas ele não sabia que ele ia matar. Isso aqui não faz nenhum sentido. Não faz sentido essa pessoa estar solta e o Luiz Fernando está preso. Beleza, ele forneceu a arma do crime. Ele forneceu. Veja, o laudo, quando eu perguntei para o delegado hoje, a promotora falou, a defesa questionou por que é que o rapaz da moto não estava no processo se ele prestou auxílio material. Não fui eu que disse, quem disse foi a investigação. O relatório final da polícia diz que sabe quem é o executor do crime ou até mesmo tendo a ciência de que ocorreria naquela noite, ou seja, o delegado finaliza a investigação dizendo quem deu a moto sabia o que ocorreria naquela noite, prestando auxílio material de homicídio. No homicídio, senhoras e senhores. E eram amigos. São amigos. Mas o delegado disse, amigos, mesma doutora, pergunta. mas eles estavam 3 dias antes, ele não tinha como saber. Mas o Luiz Fernando tem que saber. Tem que saber.
porque foi conveniente o Luiz Fernando saber. Senhores, o auxílio material consiste em qualquer, quando eu digo qualquer, é qualquer ação ou contribuição física que facilite, possibilite a prática do homicídio. Pode ser no fornecimento de uma arma, pode ser planejar ação, pode criar condições para que o crime seja executado. A moto, senhoras e senhores, o crime aconteceu no centro da cidade de Itajaí, num prédio de alto padrão, ruas cobertas de câmera, tanto que foi muito fácil o doutor achar a moto, identificou-se em dias, 2 dias. Sem a moto, como fugiria? Os dois. A pé? Não Pra sei. polícia pegar na tua esquina e matar? Que nem fizeram com os dois? Não sei. Então, a pergunta que a gente deixa aos senhores, eu digo, a título de questionamento. Vamos abrir o leque acusatório. Não digo que ele não tem que estar aqui pela organização criminosa. Tem que estar sim, tem que estar preso sim, senhoras e senhores. Pela organização. Não pelo homicídio. Porque se for pelo homicídio, essas pilhas de conversas que eu li, a doutora leu, o doutor leu, o doutor leu, doutor Alan leu, sabe que tem muita gente. A outra promotora também sabe disso. Ela leu também. Ela viu que tinha muita gente envolvida nisso. Ela viu. Vamos lá. Quem matou? Quem matou? A vítima. Essa aqui é a mensagem que o MR manda para um grupo. Não é o mesmo CVV. É um outro grupo. Eu não vou dar nomes, como que é o nome do grupo. Quem tá nesse grupo depois eu vou passar bem rapidamente. Não vou expor muitos nomes. Mas eu quero mostrar para vocês que nesse grupo foi encaminhada uma mensagem. Vou ler a mensagem para vocês. É através desse comunicado que viemos apresentar que envolve o irmão Carlos Eduardo, a vítima, vulgo Dudu Moleque Doido, do Playboy, em cima dos fatos apresentados e analisados cautelosamente por essa cúpula na data de 4/3/2023, e está sendo excluído a critérios do crime. Isso foi mandado dia 5 de março, pelo MR, o Bruno, que já está morto. Isso aqui foi mandado num grupo, que o Luiz Fernando não participa. O Luiz Fernando não participa desse grupo. A madrugada após o fato. Na madrugada após o fato, o Bruno manda de novo uma mensagem. Destino, massa PGC. Massa! Toda a massa. Todos os faccionados, não importando qual é o seu local dentro daquela hierarquia. Massa. Saudações, extremo respeito aos criminosos, fazem parte do trabalho PGC da nossa cidade, e através desse comunicado, viemos informar que o nosso irmão Leandrinho e Cauê da Quebrada, na data de hoje, vieram pagar a sua missão e agora só faltará pagar o seu sagrado. A missão era matar o Carlos Eduardo. Então quem matou? Quem sujou a mão de sangue, doutora? Um já está morto, o outro está preso. Isso aqui são os integrantes. A doutora promotora bem falou, 21/19. Não existe. Aqui, Não existe. Só uma pausa, doutora. São os mesmos integrantes. Os mesmos. Os mesmos. Que estão ali, estão aqui. Essa defesa não tem a estrutura que o Estado tem por meio da sua acusação para achar essas pessoas. Nem acusação, nem um delegado. Só volta lá, Lu, por favor. Passei sem querer. Nós identificamos. Mas eu não vou falar para os senhores quem são. Telefone, CPF dessas pessoas. 90% dessas pessoas, extremamente conhecido da polícia. Quem teve acesso a isso? O delegado. O delegado não viu? Se Luiz Fernando está sentado no banco dos réus, porque falaram dele numa mensagem, porque deram uma ordem para ele. Continua. Aqui, senhores, eu vim mostrar para vocês o que eu falei, como eu tinha prometido. Quando que o Luiz Fernando virou disciplina? Dia 26, é pedido o afastamento do irmão M16, que é o Eric Fernandes, que já não está mais aqui. Respondeu sua organização criminosa. No lugar do Eric Fernandes, comunicação de afastamento, pronto. Aqui. No dia 26 também, indicação de cargo. É por meio desse que veio comunicar um irmão para o cargo de disciplina, seguir o cadastro do irmão. Grilo. 26 de março de 2023.
21 dias após. Só uma questão. Essa informação, ela tem que ser passada para a nação. Se ele se intitulava em fevereiro, em janeiro, em dezembro, disciplina, ele não era. Ele tem que ser constituído, ele tem um padrinho. Tem que ter isso daqui, ó. Tem que ter isso aqui. E essa informação só chega para a quebrada, para a nação, para a massa, para geral, 21 dias depois do crime. Ou seja, senhoras e senhores, no dia dos fatos ele não tinha cargo de disciplina. Ele era irmão. Irmão. Então ele não mentiu quando ele falou que ele não tinha cargo. Só não foi, talvez, bem destrinchado. Mas ele não tinha cargo no dia do homicídio. Aqui nós estamos para analisar o homicídio. A facção ele já assumiu. Isso aí a gente tira, exclui. O armamento. A douta promotora, até aqui, faço uma ressalva que eu não vou citar nomes, não vou trazer nomes para o processo, mas a douta promotora bem trouxe que o Luiz Fernando, ele foi quem foi buscar a arma porque ele sabia que o cara ia ser decretado. Que o cara ia morrer, então ele deu o armamento. Pois bem, senhoras e senhores, essa perícia aqui, dia 3 de março. Olha aqui. Fazer um levantamento. A douta promotora passou um áudio do Carlos Eduardo falando que ele queria reunir todas as armas. Que ele queria reunir todas as armas. O que está escrito na mensagem, doutora? Família? Aonde está? Aqui. Família, olha, só vou precisar dessa 9mm aí para fazer o levantamento das máquinas. Isso dia 3 de março. Mais para frente. Tá tapado o nome da pessoa, não vou trazer a baila, o número tá tudo tapado, não vou trazer quem é. Nem é nosso papel. Nem é o nosso papel, porque aqui a gente está sendo bem... Tentando ser o mais cautelosos possíveis, trazendo a verdade do Luiz Fernando, como a gente consegue falar. Exatamente. Ué, o Luiz Fernando, ele deu a arma do crime. Mas, olha aqui, ele pediu para outra pessoa. Ele quem? Vocês sabem quem. Pedindo para outra pessoa. Eu não preciso ler, vocês estão enxergando. Aqui, que vai pegar o quê? Um decretado hoje. Que dia, doutora? Pouco. 4? Dia 4 de março. Então, se o Luiz Fernando pegou a arma do crime, essa pessoa também pegou. E por que ela não está aqui sentada? Por quê, senhores? Porque vem uma pergunta para nós. É muito difícil estar aqui. É muito difícil estar aqui na nossa condição. A nossa condição é extremamente difícil de estar. Senhores, quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente recebe uma ordem dentro da facção, ela vem em título de missão. A missão ela tem que ser cumprida, ponto. Ela não pode ser escolhida. E hoje eu quero fazer essa missão. Eu vou lá e faço. Essa aqui eu não gostei. Não quero fazer, doutora. Não faço. Tá bom, então a gente vai... então tá bom. Vai ter flores me esperando ou vai ter bala na minha cara? Não sei. Mas o que importa é que essa missão tem que ser cumprida. Eles estão errados, eles estão completamente errados por fazerem parte, por escolherem entrar. Lembrem do que eu disse para os senhores. Ele escolheu entrar. O permanecer nem sempre é um ato dele. Envolve muitas questões. Muitas questões. Muitas. Para você sair dentro de uma organização, envolve inúmeras questões que você vai ter que se responsabilizar. Às vezes com a vida da própria família, daquela mãe, daquelas irmãs. Ele matou no peito e não saiu. E não saiu. Mas vocês estão falando isso porque vocês são advogadas de bandido. Não. Não. Ele levava, infelizmente, com esta escolha, coisas que ele fazia, ele levava dinheiro para dentro de casa para sustentar uma família. Não era à toa. Não era para brincar, não era para... tá embalada. Até porque o Luiz Fernando é uma pessoa que, sinceramente, eu procurei na rede social dele, tudo, nem postava nada de balada nem nada. Ele levava dinheiro para dentro de casa. Errado? Erradíssimo. Eu jamais faria isso. Meu Deus, jamais faria uma coisa dessa. Meu Deus, só de pensar, meus pais estão aqui assistindo, só de pensar me dá até vontade de chorar. Jamais tomaria uma escolha dessa. Mas a realidade que ele vive, a realidade que a mãe dele viveu, ninguém passou por aqui. Ou se passou e conseguiu ter um caminho diferente, que bom, parabéns. Infelizmente ele não foi.
Ele foi influenciado. Ele foi para dentro de um crime, ele foi buscar, infelizmente, a melhora na família de um jeito errado. Senhoras e senhores, a gente tem 2 horas e meia para ficar lendo zilhões de mensagens. Que elas estão aqui. Tem muita mensagem. Muita. Só que, de novo, a gente fala, tem muita mensagem. De novo, são ordens, são regras, são obrigações, são missões que devem ser cumpridas. Não cumprir essa missão era uma escolha. Não cumprir, não podia. Olha o Frank. Pesquisem depois. Conheçam o Frank. Não é fácil. E aí vem uma pergunta. Luiz Fernando tinha escolha? Ele tinha lá atrás. Mas a gente pode exigir, a gente tem o direito de exigir qualquer coisa diferente para ele, doutor? Obrigado, doutoras. Boa tarde, senhores jurados, senhoras juradas. Meu papel aqui se resume a falar o que o direito fala, ordena, recomenda para que os senhores e senhoras juradas, na condição de juízes que hoje são, tomem como decisão. Vocês não podem se comunicar comigo, mas tem algumas perguntas e algumas respostas que vocês podem me dar, levantando a mão, gesticulando, só para eu saber quem é a primeira vez que participa de um júri. Vocês podem falar, a doutora autoriza, o juiz autoriza. Você é a primeira vez que participa de um júri? Perfeito. As outras pessoas já participaram. Então tem algumas coisas, por que eu estou perguntando isso? Porque aí eu vou ter que te explicar como funciona o júri popular. As pessoas que são submetidas a julgamento no tribunal do júri são pessoas que foram acusadas de cometer crimes dolosos contra a vida. E a gente tem vários crimes dolosos contra a vida. A gente está tratando aqui de um homicídio. Doloso é aquele crime intencional, aquele crime que a pessoa pratica com vontade. E existem algumas situações, quando a pessoa é submetida aqui a julgamento, que vão para além de 2 resultados. A sociedade como um todo acha que só tem 2 resultados no tribunal do júri, que é culpado e condenado, ou absolvido e inocentado. Mas não. Tem todo tipo de pena. A gente pode ter um condenado por homicídio qualificado, homicídio privilegiado, homicídio com redução de pena. A gente pode ter uma desclassificação, que é entender que o indivíduo praticou outro crime, a não ser um crime de homicídio. Então o que a gente vai investigar hoje aqui é qual que é a medida da culpa de cada um dos rapazes que estão sentados ali. E aí, para vocês saberem quem que essa defesa está defendendo, Luiz Fernando, levanta sua mão aqui para que saber. É o Luiz Fernando ali, tá? O Carlos Eduardo está sendo defendido pelo doutor advogado, colega que está aqui com a gente hoje na bancada. Então hoje, o que a gente vem falar é buscar para o Luiz Fernando não impunidade. Porque às vezes vão falar, poxa, advogado criminalista vem aqui, defende bandido. Que coragem é essa, defender bandido? Né? Pô, se está fazendo coisa errada, tem que ser punido mesmo. E olha só, justiça nem sempre é dar uma punição qualquer ou uma punição máxima. Quem diz isso é a lei. A lei ela é como se fosse uma bíblia do judiciário. É uma bíblia da sociedade também. Porque o jurado e jurada que hoje é juiz, e olha só que interessante, hoje vocês decidem de uma maneira que ninguém pode mudar. A decisão que os jurados tomarem hoje, absolvendo, condenando, eu não mudo, a promotora não muda, o juiz-presidente, que é extremamente poderoso, que pode acabar com essa sessão, mandar todo mundo para casa, prender pessoas, soltar, não muda a decisão dos senhores e senhoras. O STF não muda essa decisão, ninguém muda a decisão que os senhores e senhoras tomarem. Porque é exatamente nesse momento que vocês, como sociedade, conseguem entender os problemas da sociedade. E o papel da acusação vai para além de, entendendo que alguém é culpado, acusar a pessoa. O Ministério Público, formado hoje pela doutora, são os fiscais da lei. E nós, como cidadãos, nós estamos inseridos numa sociedade que a todo momento a gente cumpre lei. E o jurado e a jurada é jurada hoje porque nunca se distanciaram da lei. E note, tem leis agradáveis e leis desagradáveis. Por exemplo, quer saber uma lei agradável? O domingo, que é um descanso obrigatório para todo mundo, tem uma lei que fala. Você tem que ter um dia de descanso na semana para trabalhar. Isso é uma lei agradável. Agora, uma lei desagradável. Poxa, todo final de ano eu tenho que pagar IPTU e IPVA. E não é gostoso aquele dinheiro que você recebeu do 13º, muitas vezes
vem do seu bolso e sai do seu bolso para você pagar, e tem uma lei que fala que tem que pagar IPVA. E embora a lei seja desagradável, a gente cumpre. Então o papel de um cidadão é cumprir a lei e não ficar à margem da lei. Então tenho certeza que cada um dos senhores e senhoras, quando eu abrir a lei aqui e mostrar uma lei, vocês não vão ter dificuldade de cumprir a lei. Porque já estão acostumados a obedecer a lei. E olha só, o Ministério Público na condição de fiscal da lei, pessoa que tem que fiscalizar o exercício da lei, em nenhum momento aqui abriu essa lei. E claro, eu entendo, por questões de entendimento, acharam que não era necessário nesse momento. Nós, como defesa, eu vou começar a confirmar isso, e olha que ousadia. Vocês não são obrigados a acreditar em nada que eu disser. Eu sou advogado de defesa. Eu estou para atender os interesses do Luiz Fernando. Agora, na lei, o jurado é obrigado a acreditar. Na prova do processo é obrigado a acreditar. E a lei, no seu Código Penal, ela fala no artigo 29, um primeiro preceito que deve ser observado pelos jurados e juradas que são hoje juízes. Fala o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado na medida da sua culpabilidade. Quem participa com o crime incide nas penas que o crime prevê, aí é o mais importante, na medida da sua culpabilidade. Aqui vem um ponto importante. O que eu quero aqui? É impunidade? É deixar quem pratica ou integra a facção criminosa como Luiz Fernando impune, sair daqui rindo da cara da sociedade? Não. A gente tem que obedecer à lei que fala que a pena deve ser na medida da culpa do indivíduo. Uma coisa que não restou dúvida aqui é que Luiz Fernando faz parte ou fez parte de uma organização criminosa, e a denúncia, que é a peça que começa o processo, afirma que ele faz. E aí, João Ricardo, advogado, você vai exercer a defesa dele mentindo que ele não fazia parte de organização criminosa, pedindo absolvição por esse crime? Não. A honestidade é tamanha, uma lealdade processual, inclusive com o Luiz Fernando, uma das condições para que a gente estivesse no processo dele, foi assim, a gente vai precisar de falar a verdade. Você concorda? A gente só vai estar em defesa de você se você nos permitir falar a verdade. E é nesse momento que eu peço para que os jurados condenem o Luiz Fernando na organização criminosa. Agora, nem tudo que está na denúncia, eu peço para os colegas me dar a denúncia, por favor. Nem tudo que está na denúncia foi confirmado ou é verdade. Aqui começa um ponto interessante. O que é a denúncia? A delegacia faz uma investigação, descobre uma série de indícios, que mais para frente vão ser considerados provas, se confirmados no processo, e passa um relatório pormenorizado para o Ministério Público. Para vocês terem uma ideia, dentro de uma das investigações existe um programa chamado Celebrite. Esse programa ele fez a quebra de algumas informações telefônicas do iCloud de um dos réus, e só de uma das conversas a gente tinha mais de 9.000 páginas de conversa. 9.000 páginas de conversa. Ontem, apenas de uma das conversas, chegou no processo mais de 10.000 páginas de conversa. Vocês têm noção do que é disso? É muita coisa. E aí, no final das contas, a gente tem o entendimento como defesa que a única coisa que vincularia o Luiz Fernando a esse delito seria uma mensagem, se puder colocar aqui para mim, por favor, a mensagem que fala qualquer coisa, liga para o Grilo, fala com o Grilo. Dessas 9.000 páginas, de todos esses processos, de todas essas interceptações telefônicas, de todas essas quebras de telefone, a única mensagem que a gente tem, falando qualquer coisa, fala com o Grilo. Uma mensagem que aconteceu depois do delito. E a gente vai entrar nesse mérito mais pra frente. Mas entendam. Perfeito. Olha lá. Ó. Essa mensagem é o que vincularia o Luiz Fernando ao fato. 031, um tempo depois do homicídio. Uma pessoa que não é o Luiz Fernando manda mensagem para o menor, ou seja, o Luiz Fernando nem estava na conversa, e a pessoa fala, qualquer coisa, tá fora de ordem, mas qualquer coisa, manda para o Grilo. É isso. Essa é a participação dele. Dessas 9.000 páginas, você acha que se ele participasse não teria alguma participação efetiva? Vai lá, faz isso. Haja assim. Conversa com não sei quem, arruma não sei o quê.
essa investigação vem para acusação num caderno investigativo e é a partir dali que o Ministério Público formula um documento chamado denúncia. É aqui que começa o processo. E o Código de Processo Penal fala que o promotor deve narrar pormenorizadamente os fatos para que os réus consigam se defender. E esses fatos são narrados a partir de uma investigação. E olha que interessante. Aqui, nessa denúncia, a gente tem um nome. Eric. Como autor do fato, pediram, ao final, seja aqui da denúncia, seja lá da pronúncia, dos memoriais, para que ele fosse condenado. Automaticamente foi reconhecido pelo processo que ele não deveria vir a júri e foi impronunciado. Isso mostra o que pra gente? Que nem tudo aquilo que a acusação entende é verídico, é 100% real. Ministério Público e acusação, Ministério Público e defesa, ambos somos partes. O único que é imparcial aqui é o juiz. E é o que menos a lei deixa falar aqui, ele preside a sessão. Por que eu digo que são partes? As partes são parciais, elas têm vontade de alguma coisa. A doutora, pelo entendimento dela, tem a vontade de condenar. E vai pegar todos os elementos que entendem serem suficientes para provar sua condenação para buscar a punição para o Luiz Fernando. Ela é uma parte, ela tem vontade de condenar, não é imparcial. É um entendimento justo, lícito, válido, mas que é da doutora. Assim como nós, defesa, entendemos que na organização criminosa ele deve ser condenado, mas no homicídio ele deve ser absolvido. Sobretudo porque a gente sabe que se a gente está aqui, é ser humano, a gente erra. E nesse processo a gente tem uma prova inequívoca que a acusação, na pessoa do promotor que fez a denúncia, errou quando falou que um aqui era autor do fato e foi impronunciado. Só um detalhe, doutor. A decisão de pronúncia, ela não pode ser utilizada nem para beneficiar e nem para... Discordo. Tá. Pode concluir, desculpa. Tudo bem, o senhor pode discordar. Mas está no Código de Processo Penal, o senhor está citando a lei aí, está no Código de Processo Penal, inclusive no artigo 478, inciso 1º, que a decisão de pronúncia e as confirmatórias. As decisões posteriores que julgam admissível a acusação ou a determinação de uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Então, nesse caso, o senhor está utilizando a decisão de impronúncia, Sim, sem mencionar que ele foi condenado posteriormente pela juíza togada. Isso. O senhor está mencionando essa questão como se a decisão de pronúncia ou impronúncia tivesse algum valor a mais, o que não é o caso. Então, Perfeito. É uma questão de ordem. Doutor, se puder abrir aqui. O artigo 478, inciso 1, ele prevê de forma expressa que a pronúncia e as decisões que confirmaram a pronúncia não serão utilizadas em desfavor do réu, nem o uso de algemas. Em nenhum momento, de forma expressa, a lei trata da impronúncia, muito menos das decisões que confirmaram a impronúncia. Isso é uma defesa, uma garantia que está junto com outras defesas e garantias, como o uso de algemas, para o réu, né? Então, só deixar claro que a lei não nos proíbe tudo aquilo que não está expressamente previsto em lei. Então, a questão de ordem, só em questão de resposta, doutora, se for constar em ato ou se estiver em gravação, fica registrado que a gente não tem uma nulidade pela utilização da impronúncia como argumento de autoridade, mas sim só da pronúncia das decisões que confirmaram a pronúncia. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Obrigada. Só para vocês entenderem aqui, o que aconteceu aqui. O processo penal, ele estabelece regras para tudo. Para tudo. Para que haja um jogo limpo. Você vê que a doutora, na hora de entrar aqui a falar, ela não chegou assim, entrando, falando. Educada. Questão de ordem. É o que se fala. Ela fala uma questão que ela entende, que é plausível, a gente responde, e automaticamente segue-se as regras do jogo. No artigo 478 do Código Penal, fala-se que as decisões judiciais que mandam o réu para julgamento, elas não podem ser utilizadas em desfavor dele. Mas ela não fala nada dessas decisões, como a da impronúncia, não a de pronúncia, que tiram réus da denúncia. Então, o que eu estou mostrando para os senhores e senhoras é que, de fato, lá na denúncia, a acusação falou que tinha uma pessoa que deveria ser condenada e o juiz entendeu que ela deveria sair do processo. Isso é um fato. É um fato que não pode ser negado, não pode ser escondido dos jurados.
Para que eu estou falando isso? Justamente para vocês entenderem, senhoras e senhores que estão sentados aqui, que embora o fato cometido seja reprovável, embora a gente não tenha admiração nenhuma pelas pessoas que sentam ali, a acusação não é perfeita. Eu lembro muito bem que antes de ser advogado criminalista, o meu sonho era ser delegado. E eu com 18 anos passei num concurso público e na minha cabeça eu falava, é só sendo servidor público que eu vou ter satisfação profissional. Eu falei, tá louco? Eu vou sair daqui do cargo público concursado, eu era fiscal do Inmetro, concursado, que eu sei que eu recebo todo mês, para ir para advocacia ou para qualquer outra coisa que eu não sei quanto que eu vou ganhar mês que vem. E eu comecei a estudar para o cargo de delegado. E eu comecei a fazer primeira e segunda fase no Brasil inteiro. Quando o cargo de São Paulo, eu passei na primeira fase lá, São Paulo pedia prática jurídica que eu não tinha. E eu falei, quer saber, eu estudo mais penal e processo penal, vou ser advogado em 4 ou 5 causas por ano, que era o que exigia-se o concurso. E automaticamente eu cumpro, satisfaço essa exigência e continuo fazendo meus concursos até passar para ser delegado de polícia civil que eu queria ser. Quando eu comecei a advogar na advocacia criminal, que nem era minha vontade, eu comecei a perceber o tanto de gente que era acusada injustamente. O tanto de gente inocente que vinha para a júri. Eu comecei a perceber que, como na denúncia, tinham pessoas que, se ninguém fizesse nada, se não tivesse um advogado aqui para defender, como teve aqui para esse rapaz, ele ia sentar no banco dos réus e ia para cadeia. Hoje no Brasil prende-se muito, prende-se mal, prende-se inocentes. E olha só, em nenhum momento eu estou falando que eles dois ali são pessoas santas e maravilhosas. Eu estou falando que nesse caso o Luiz Fernando não merece condenação por homicídio porque ele não tem participação. O que ele fez é irrelevante. E é nesse momento que a gente vê que no processo, sim, a acusação erra, porque são seres humanos, porque são partes, porque têm intenções condenatórias. Nesse processo em si, a gente tem 2 datas. A data do fato e a data onde o Luiz Fernando simplesmente passou a ter um cargo. A data do fato deu-se em dia 6 de março. Isso tudo foi articulado dentro de um grupo que o Luiz Fernando não participava. E só no dia 26, 20 dias depois do fato, ele ganhou esse cargo e automaticamente ele recebeu uma mensagem. Qualquer coisa, fala com o Grilo. E aí eu uso as palavras da própria acusação, que aos 28h40 da sustentação, abre aspas, e não sou eu que estou falando isso, foi a doutora que falou, ela disse, a mensagem, vírgula, isoladamente, realmente não prova nada. A mensagem, isoladamente, ou seja, qualquer coisa fala com o Grilo, não prova nada. Qual seria o nível de vinculação do Luiz Fernando com esse fato? Segundo a promotora, que ele teria levado uma arma antes do fato. Ele dava auxílio para alguém. Isso é o que vincularia ele. E nessas 9.000 páginas de conversas, em nenhum momento, nada mostra que essa arma seria para cometer o homicídio que a gente está tratando aqui hoje. São inúmeras armas, inúmeros assaltos, inúmeras atitudes reprováveis. Mas o que a gente tem aqui é simplesmente a acusação de um menino que recebeu uma mensagem, isso aqui, que a própria acusação entende que só essa mensagem não é irrelevante, e um processo sem nenhuma prova de que ele teria levado a arma do crime. A gente está falando de uma organização que tem várias armas, que cometem vários atos. Qual que é o nosso papel frente a isso? O que a gente deve fazer nesse momento? A lei ela é muito sábia, a lei ela traz as soluções para juízes tomarem suas decisões. Eu não conheço esse magistrado que está aqui, mas eu tomei o cuidado de pegar 2 ou 3 sentenças dele, e o senhor me desculpa, doutor, pela invasão, mas você conhece os juízes pelas suas decisões.
Doutor que está aqui, todas as decisões, por mais poderoso que ele seja, todas as sentenças que eu vi dele, todas. Ele tomou fundamentado não no que a sociedade falou, não no que os burburinhos da mídia disseram, os factoides. Ele tomou a decisão dele baseada na prova do processo. E uma coisa que me chamou a atenção é que por mais poderoso que seja, o cargo de juiz é um cargo de poder. É um cargo que prende e solta pessoas, todas elas. Ele prestou obediência à lei. A palavra é obediência. Assim como nós obedecemos às determinações de um juiz, o juiz obedece às determinações da lei. Todas as decisões dele, ele segue a lei como parâmetro, como base, como arrimo da decisão, segundo a prova do processo. E hoje, essa competência constitucional sai da mão dele e vem para a mão de cada um dos senhores jurados, impondo aos senhores serem juízes por um dia. E como se toma uma decisão justa fazendo o que ele faz todos os dias? É não julgar pelo nojo que a gente tem da criminalidade, é não julgar pelo sentimento de insatisfação e saber que essa criminalidade anda como um câncer na nossa sociedade, mas julgar segundo a prova do processo, e a prova está aqui, é exaustiva, tem 1 milhão de páginas. E nada é trazido aqui no sentido de comprovar que de fato a arma é a arma do crime, ou pelo menos só isso, qualquer coisa, manda para o grilo uma conversa que o Luiz Fernando nem estava participando. E na época do fato, ele nem tinha cargo nenhum. O jurado hoje deve tomar decisão, não baseado no que a gente acha, nesse sentimento de insatisfação. E aí vem aquele momento, poxa, por mais insatisfatória, indigesta que seja a determinação da lei, a gente deve cumprir a lei. E a lei fala, o artigo 386 do Código Penal, ele dá um ordenamento para o juiz. O artigo 386 ele não começa com um sugestionamento. Ele começa com uma ordem. Hoje os senhores e senhoras são juízes. E o artigo 386 diz: o juiz absolverá o réu. São as hipóteses onde a lei manda o juiz e a juíza, o que cada um dos senhores e senhoras são hoje, absolver o réu. Absolver da organização criminosa? Não. Nem o réu nega isso, nem o Luiz Fernando nega isso. Absolver do homicídio. Em que situação a lei manda absolver do homicídio? E a gente vai para o inciso 7º. Se não existir provas suficientes à condenação. O juiz absolverá o réu se não existir provas suficientes à condenação. E eu pergunto para os senhores e senhoras, o que a gente tem nesse processo? Muitos milhares de páginas de investigação. Conversas e mais conversas extraídas por programas de última geração para pegar todas as conversas que eles tiveram. E a única coisa que se acha são 2 mensagens. Uma, falando para levar arma e nada se prova, nada além disso se prova que é arma do crime. E segunda parte, qualquer coisa manda para o grilo, quando sequer ele tinha cargo dentro da organização criminosa. Ele era só mais um, nem participava do grupo. Nem ficou sabendo do grupo, da escolha dessa ordem. Nem ficou sabendo disso. E a lei diz mais. Ela fala, no inciso anterior, que nas hipóteses onde há essa absolvição, que exclui crime, o jurado vai absolver se houver fundada dúvida. Que os jurados não sejam compelidos a sair ali, botar a cara para fora e dar de cara com a própria consciência e ser obrigado a baixar a cabeça por saber que possivelmente condenou alguém que não cometeu o crime. E aqui a gente tem 2 hipóteses apresentadas aos jurados. A hipótese da acusação e a hipótese da defesa. Até porque a gente só tem acusação e defesa. São 2 partes, 2 versões. A versão da defesa, frente às provas apresentadas, frente à insuficiência de provas, é que Luiz Fernando não sabia do homicídio, não participou, não concordou e não anuiu com o homicídio. E por isso ele deve ser absolvido. Essa é a leitura que a defesa tem. Agora, a leitura da acusação é que ele sabia. É que ele participou. E aí a gente entra na discussão. Existe uma tese no direito chamada inexigibilidade de conduta diversa. O nome é ruim, o nome é estranho.
Mas basicamente a gente saber. E se ele soubesse? Por que eu estou trazendo isso para os senhores e senhoras? Porque eu não consigo conversar. Se a gente pudesse, a gente falar, você olhar no rosto do jurado, da jurada, e falar. Você está acreditando no que eu estou te falando? Qual que é a sua dúvida? O que te impactou mais no que a doutora falou, ou que eu falei, ou que os doutores falaram? O que está faltando para você se convencer? Se você pudesse conversar comigo, se a lei nos autorizasse, eu falaria, isso a gente conversaria. Mas como você não pode, eu estou convicto que ele não sabia, não tem prova nesse processo que ele sabia. Mas vai que você está acreditando nessa narrativa da acusação frente às coisas que a doutora falou. Ainda que ele soubesse. Ele não tinha cargo na época. Não podia decidir nada. Ainda que ele soubesse, ele não praticou de nenhum ato delitivo, nada. Se a gente pegar... Tá atrapalhando, se puder parar um tempo. Oi, amigo. Amigo, a orientação é para não filmar? Isso. Ah, tá. Eu só vou pedir para... Ah, desculpa, o senhor fala. Se houver filmagem, mostre imediatamente o telefone para nós, senão vai ser apreendido o telefone. Só para vocês entenderem, pessoal, a plateia não pode participar, tá? E aí é uma determinação do juiz. O juiz autorizou as imagens oficiais, tá? Desde que não mostre jurado e tal. Então, só a gente. Perfeito. Então aí é uma recomendação que se vocês não seguirem, o juiz vai tirar para fora quem não seguir a orientação, tá? Para não filmar. Obrigado. Perfeito. Voltando, pessoal. Nessa análise, nós, defesa, temos certeza da não participação e a gente não tem prova, carece de provas e a lei manda, quando não tem provas, absolver porque não tem provas. Agora, se você acreditar que ele sabia de alguma coisa, aí a gente entra num exercício muito interessante aqui, que chama exclusão hipotética da conduta do acusado. Exclusão hipotética da conduta do acusado. Vamos excluir a participação dele, hipoteticamente. Qual seria a participação? Qualquer coisa, fala com o grilo. Ninguém falou, não tem uma mensagem falando com ele. Ninguém falou nada com ele. Tirando essa mensagem, o crime aconteceria. E o Luiz Fernando ainda não tem participação nenhuma, só confirmando o que a própria doutora disse. A mensagem, isoladamente, realmente não prova nada. Resta a gente fazer o quê? O que a doutora falou. Ele teria recebido uma mensagem para buscar uma arma. Fazendo a exclusão hipotética dessa conduta, se ela for verdade, porque a gente não tem prova nenhuma que essa arma foi buscada ou que de fato essa arma é a arma do crime. Ainda que isso fosse verdade, tira a conduta do Luiz Fernando, o crime ainda aconteceria. Outra pessoa faria. Luiz Fernando tem uma qualificadora que fala de emboscada. Ele não participou de emboscada nenhuma. Quando chegar lá, se algum momento alguém perguntar para o senhor se o Luiz Fernando participou de qualificadora de emboscada, ele não participou de emboscada. E está na denúncia, como se ele tivesse. Como se ele merecesse ser punido por isso. Efetivamente, o Luiz Fernando, que é chamado de grilo o tempo inteiro aqui, não disparou contra ninguém, não atirou. E é nesse momento que eu suplico para os senhores e senhoras. A decisão é uma questão de justiça. Eu tenho um irmão de 14 anos, que eu lembro muito bem quando ele tinha 7 anos, a gente foi no mercado. Quando chegou no mercado, ele queria comprar Kinder Ovo, que é um docinho que vem com um brinquedo dentro. Eu dei uma nota para ele, eu não lembro mais quanto é a nota, eu acho que era 10 ou 20 reais. E aí eu queria que ele pagasse. Ele foi no caixa, comprou aquele Kinder Ovo, e a moça devolveu o troco para ele. E ele veio faceiro para me devolver o troco. Eu falei, você conferiu o troco? Não. Confere, você é inteligente, sabe fazer conta. Vê se está tudo certo. E ele percebeu que tinha 5 centavos a mais. Falei para ele, o que você tem que fazer agora, Vitor? Ele voltou para a caixa e falou, você me deu dinheiro a mais. E a caixa falou para ele, não, fica tranquilo, que eu não tenho moeda de 5 centavos, isso aqui faz parte de
de um quantozinho a mais ou a menos, que faz parte da média aqui. Pode ficar. O meu irmão, naquele dia, aprendeu como comprar e vender, e como pagar e conferir troco. E aquilo foi uma das maiores lições para mim sobre o que é justiça. Quando a lei fala quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele combinada, na medida da sua culpabilidade, o que a gente quer é só reafirmar o que a lei dos homens fala, que é na medida da culpa, nem um dia mais, nem um dia menos, e que a lei de Deus fala, que é para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O que a gente quer para ele? É a justa medida da culpa dele. Vamos falar que ele corrompeu o menor, sendo que o menor já cometia crime antes do fato. Foi o Luiz Fernando que corrompeu o menor? Não foi. Vai perguntar para os senhores se ele praticou corrupção de menor. E hoje em dia no Brasil, sabe como que é? Se você cometer um crime com menor, mesmo sem participar, mesmo sem puxar um gatilho, nem sem fazer nada, se tiver na denúncia junto com o menor, corrupção de menores. É justo que a gente chegue ali no momento da decisão dos jurados, sim ou não, colocar no voto, falar que o Luiz Fernando corrompeu esse menor? Não é justo. Tem que absolver. Porque esse menor já estava corrompido. Organização criminosa. Participou? Participou. Condena. É o justo, é a justa medida. Agora, homicídio. Vocês estão com essa prova fraca, capenga, mancha, xoxa. Vocês estão convencidos que ele participou, que ele é autor do delito, sendo que ele nunca fez nada de relevante? E se a gente tirar a conduta dele, ainda continua acontecendo o crime? É nesse momento que eu peço para os jurados. Obedeçam a lei, essa lei que os senhores e senhoras não têm dificuldade de cumprir. É uma lei desagradável, porque pega uma pessoa que participa de uma organização criminosa de forma confessa, e a lei fala, o juiz absolverá o réu quando não existir prova suficiente à condenação. Prova tem, isso aqui é prova. Mas a prova é suficiente para além de uma dúvida razoável, você, juiz e juíza, formar um juízo de certeza para falar é culpado, vou mandar para cadeia por longos anos? Esse é o ponto. Condenando por organização criminosa, ele vai para a cadeia. Vai pagar o que deve, mas não vai pagar o que não deve. E é por isso que eu peço para os senhores e senhoras, na hora do voto, lembrando, nós fazemos a defesa só do Luiz Fernando, e o Carlos Eduardo está muito bem defendido pelo advogado dele também. Então, quando for do Luiz Fernando, a pergunta é, 3. Corrompeu o menor? Não. O menor já estava corrompido. Participa de organização criminosa? Sim. Ele confessa e não se opõe. Praticou homicídio? Não. Ele não tem participação nesse homicídio. Por questão de justiça, eu encerro as minhas palavras. Se a acusação entender que tem que voltar aqui para dar mais considerações, a acusação vai ter mais 2 horas para falar, e a gente mais 2 horas para falar. Eu acredito que a partir do que foi dito até agora, pela doutora que fez um excelente trabalho, e pela defesa que também fizemos uma boa defesa, eu acho que é suficiente, mas isso fica a cargo da doutora para escolher se ela volta ou não para a réplica. Muito obrigado para cada um dos senhores e senhoras que prestaram atenção, confiantes no voto absolutório com relação ao homicídio e à corrupção de menores para o Luiz Fernando. Muito obrigado. Muito obrigada, senhores jurados. Volta a réplica? Vai ao banheiro para vir conversar. Ah, tá.